estratégias bombásticas para lidar com seus problemas. Todos nós enfrentamos desafios. Quando um problema acaba, que a gente pensa assim, tá tudo resolvido, aparece outro, não é mesmo? Muitas vezes a gente passa por períodos onde muitas coisas acontecem. Vamos falar sobre isso e como lidar com esses momentos? Você já reparou que quando uma coisa dá errada na sua vida, começa uma sucessão de coisas erradas? Você sabe por quê? Por causa do contágio social. Eu vou explicar isso e vou explicar como que a gente pode lidar com esses problemas na nossa rotina. O que é contágio social? Vou dar o exemplo do Covid. Se a gente subir no elevador com uma pessoa que está com Covid, a probabilidade de a gente se contaminar com Covid é muito grande. O contágio social também se dá na forma de pensamentos, sentimentos, emoções e energia. Aqui eu não estou falando só de energia, eu estou falando do que a gente fala, do que a gente reclama. E eu resolvi gravar esse vídeo porque esses dias eu me peguei reclamando todos os dias e tudo aconteceu comigo. Eu caí na rua, me arrebentei caindo, eu peguei Covid, tudo aconteceu comigo. Por quê? Porque eu estava triste. Então a minha tristeza, eu alimentei minha tristeza, eu alimentei os pensamentos que alimentavam essa tristeza. Eu comecei a olhar para tudo que estava ruim, ao invés de ter um olhar mais positivo, a olhar para o que estava bom. E quando eu percebi, eu estava com a minha energia muito baixa, com a imunidade baixa. Então eu resolvi gravar esse vídeo para ensinar vocês coisa que eu sei, que eu sempre fiz, e que nesse momento eu estava tão vulnerável que eu deixei as coisas acontecerem. Eu não quero que você faça o mesmo. Eu não quero repetir esse erro e eu não quero que você repita. Então vamos aos detalhes. As coisas estão acontecendo na nossa vida, só existe duas maneiras da gente lidar com isso. Aceitando, deixando que isso transcenda e que isso passe, ou prestando atenção nisso. E tudo aquilo que eu presto atenção aumenta. Então eu começo a atrair mais daquilo. Como eu sempre falo há anos, se você maratonar meus vídeos aqui, você vai ouvir eu falando exatamente essa frase. Pneus furam. Onde está o nosso ponto fraco? É ficar consumindo energia, tempo e pensamento olhando para o pneu furado. Ao invés de conserta o pneu e segue. Só que a gente faz isso com as coisas da vida, tanto as grandes perdas, grandes tristezas, falências, rompimentos de relacionamentos, separações, luto. A gente faz isso com coisas grandes e com coisas pequenas. E a nossa vibração, e aí a gente fala de energia, a nossa vibração abaixa. Quando a minha vibração abaixa, como que eu vou atrair espíritos que possam me ajudar se eu estou com uma vibração baixa, atraindo espíritos que estão com a mesma vibração que a minha? Então eu não estou só falando de energia de egrégora, vocês nunca viram falar aqui de espiritualidade nesse sentido no meu canal. Mas isso acontece sim. Porque a gente vive num mundo que tem pessoas que estão encarnadas e pessoas desencarnadas. E elas se alinham com a minha vibração. Então, o que eu penso emana para o universo mais daquilo que eu penso. O que eu sinto emana para o universo mais daquilo que eu sinto. E atrai também ao meu redor espíritos que estão na mesma vibração do que eu. É a onda do rádio, é aquilo da onda do rádio. Coloquei na rádio 89.7, vai tocar as músicas que saem lá da antena da rádio da 89.7. Como que eu quero mudar, eu quero mudança, eu quero melhorar a minha vida se eu não saio
do vitimismo, se eu não saio da reclamação, se eu não saio da autopiedade e se eu não saio da tristeza. Dinheiro e saúde seguem a alegria. Onde tem alegria, tem dinheiro, tem saúde, tem prosperidade. Aonde tem tristeza, tem pobreza, tem falta de prosperidade, tem falta de felicidade. Caterine, você é louca, eu não posso ficar triste? Vai acontecer uma coisa comigo e eu não vou ficar triste? A gente vai ficar triste. A gente só não vai ficar triste se a gente for psicopata. Porque o psicopata, ele não tem sentimento. Mas ficar alimentando, remoendo, ruminando isso começa a atrair coisas ruins. Como que eu alimento isso? Com pensamentos. Hoje eu vou ensinar para vocês várias técnicas e eu vou trazer para vocês várias formas de pensar que vai te ajudar a superar esse momento desafiador com muito mais facilidade, alegria e glória. Eu quero que você pegue um caderno, tenha um caderno para fazer de diário de bordo. Eu também sempre falo isso. É aquele caderno que a gente escreve coisas, segredos de travesseiro, coisas que a gente não fala para ninguém. E quer saber? Ninguém tem saco de ler, ninguém vai ler seu caderno. Se você acha que alguém pode encontrar e ler o seu caderno, ou se você acha que alguém, quando morrer, vai ler o seu caderno, coloca um cadeado ou faça isso numa pasta do Word com senha. Escreve no Word. Eu gosto de escrever. A minha letra é minha assinatura energética, é o meu endereço energético. Quando eu escrevo, eu estou dando um endereço para que as energias venham até mim, tá? Inclusive as de limpeza de karmas, por exemplo. Se você não sabe o que é isso, no meu canal tem vídeo de limpeza aqui, faz 90 dias e experimenta para ver se as coisas não melhoram. É uma limpeza profunda dessa vida e de vidas anteriores. Então vamos ao seu caderno. Você vai pegar o seu caderno e você vai responder com sinceridade as perguntas que eu vou te fazer, tá? Aqui é uma terapia. Vamos a uma terapia. Você está tendo de graça aqui uma terapia. Vamos lá? Escreve no seu caderno qual é a vida que você está vivendo hoje. Então, por o meu exemplo. Eu caí, eu tô de luto, aí eu caí no chão, aí eu peguei Covid, aí eu fiquei doente. Escreve. O que está acontecendo com você? Eu terminei meu relacionamento, eu fui traída, eu fui trocada pela vizinha, eu perdi o meu emprego. Temas assim bem recorrentes aqui de pessoas que vêm constelar. Fui demitida, meu negócio está dando prejuízo, ou esse mês as coisas no meu negócio não foram bem. Peguei meu marido me traindo, meu marido pediu divórcio, eu quero pedir divórcio, mas não tenho condição financeira. Eu quero pedir divórcio, mas eu não quero baixar o meu padrão financeiro. Essas são algumas demandas mais recorrentes daqui, tá? Outra demanda bem recorrente. Tô solteira há muitos anos, só arrumo ficantes e esses ficantes isso nunca se torna um relacionamento, tá? Então, essas são as demandas. Só mais uma coisa. Eu não sei se vocês conseguem ver uma bola aqui, ó. Sabe o que é isso? Eu fiz escova no meu cabelo outro dia e a beira a bola da escova estava quente e encostou aqui. Quem não conhece a minha história não sabe que eu já fui cabeleireira. Eu já tive um salão e já fui cabeleireira. Então, sabe uma coisa que eu sei fazer no cabelo? É escova. Nunca encostei nem no meu, nem em ninguém. Então, para vocês perceberem, ninguém está ileso. Eu tô contando isso para vocês, para me aproximar de vocês, para vocês entenderem que eu sou um ser humano e que às vezes eu também deixei de orar e vigiar. É esse orar e vigiar. Orar e vigiar não é só ficar fazendo oração, porque as minhas orações eu não deixo de fazer. O orar e vigiar é vigiar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu converso. É contágio social.
Se eu converso, só converso reclamação, só falo de doença, eu estou me contaminando socialmente. Eu preciso me afastar desse tipo de contágio. Eu preciso conviver com pessoas que têm uma egrégora maior. Por isso a mentoria da Nick lá no WhatsApp. Por quê? Porque diariamente tem conteúdo lá que te eleva a tua vibração, que te melhora. Inclusive a gente, outro dia eu estava conversando isso com a Nick. Dando esse mês aqui, que foi um mês atípico, que eu deixei baixar, tanto é que é um mês que eu quase não coloquei conteúdo lá. Os outros meses, a nossa prosperidade melhorou. Porque a gente faz o que a gente coloca lá também. Lá a mentoria da Nick é uma mentoria que é feita pelo WhatsApp. Vocês precisam entrar no Instagram dela, no YouTube dela, para poder pegar o link, mandar pagamento, que isso é com ela, não é comigo, a mentoria é dela, tá? Eu sou apenas uma colaboradora. Mas eu tô dando um exemplo porque ela tem centenas de depoimentos de pessoas que triplicaram o faturamento. Teve um depoimento essa semana de uma pessoa que ela multiplicou o faturamento dela em 10 vezes o faturamento da clínica dela. Pessoas que estavam desempregadas e conseguiram emprego. Por quê? Porque está numa egrégora. Está numa egrégora que está com contágio social positivo, para cima. Então, primeira pergunta, onde que você está? Como que está a tua vida? Segunda pergunta, qual vida você pode viver hoje? É o que você pode fazer hoje. O que você pode colocar na sua rotina que vai mudar? Por exemplo, não reclamar. Por exemplo, não ficar mandando mensagem de WhatsApp para aquela sua amiga reclamando da vida. Por exemplo, não olhando... Um exemplo, você toma um pé na bunda. Você vai ficar assistindo filme triste? Aqueles romances que vão te fazer chorar? Como eu era antes de você. Aquele filme... O filme é triste pra caramba. Para que você vai se alinhar com aquilo? Então, eu tô triste, eu vou assistir comédia, eu vou pegar uma peça de teatro, eu vou assistir um stand-up. É muito diferente a gente assistir um stand-up ao vivo do que na televisão. Eu não tenho dó de ir, nem preguiça. Eu gosto de ir no ao vivo, muito diferente. E, gente, é uma coisa super acessível, 50, 60 reais. Eu acredito que esse seja um valor bem acessível. Eu sei que em São Paulo a gente tem muito mais acesso, tem uma infinidade de teatros. A gente escolhe até o teatro que vai e o dia que vai. Mas fica de olho na sua cidade quando tiver shows assim de stand-up. Porque você já tá ruim, já não tá bem. Aí você vai assistir uma peça dramática, por exemplo, você vai sair pior do que o que você entrou. Então, anota aí no seu caderno que coisas que você pode fazer por você que vão melhorar o seu estado. Às vezes, abrir a janela e olhar para o sol já é o suficiente. Porque quando a pessoa não tá bem, ela quer ficar num quarto escuro. E isso só retroalimenta, aí é biologia total, tá? Isso só retroalimenta um estado ruim. A gente precisa olhar para o sol. Pelo menos uma luz amarela na sua casa você precisa, tá? Por que a gente precisa de luz amarela de noite e não branca? Porque quando vivíamos na caverna, de noite acendíamos uma fogueira. Então, luz amarela remete fogo e isso abaixa as nossas produções lá dos hormônios para que a gente comece a produzir GABA e melatonina para dormir. Então, nada é por acaso. Minimamente abrir sua janela, dar uma volta no quarteirão, já vai melhorar muita coisa, dependendo do estado que você está. Segunda pergunta. O que está certo sobre isso que eu preciso perceber? Às vezes, a gente está passando por uma coisa que se repete. O exemplo da demissão. Esses dias eu atendi alguém que é sempre demitida, sempre. Ela me contou que todas as vezes era demitida. E ela estava num nível de consciência que a culpa era sempre da empresa, do chefe, do ambiente. Ela estava desse lugar ainda.
Quando a gente assume o protagonismo do que acontece com a gente entende que a gente fez alguma coisa para que aquilo acontecesse. E quando eu percebo que eu sou protagonista da minha história, eu pergunto o que está certo sobre isso que eu preciso perceber. O que eu preciso perceber aqui, que consciência que eu tenho que tomar aqui, que eu preciso mudar. Que é isso que eu fiz comigo esses dias. Caterine, o que está certo sobre isso que você precisa perceber? Essa sucessão de acontecimentos desagradáveis. O que você precisa aprender com isso? A gente fica na pergunta e o universo devolve pra gente a resposta, às vezes através de um vídeo como esse, às vezes através de um shorts no YouTube que você assistiu, um videozinho no TikTok, uma mensagem que você recebe no grupo de WhatsApp da mentoria. Gente, eu tô deixando essa música tocar aqui, essas músicas. Primeiro, músicas clássicas aumentam a nossa vibração, que é hertz, em hertz. Então eu gosto, isso acalma. E segundo, que eu tô gravando um vídeo num dia de semana, achei que tava muito barulhento e que a música minimiza um pouco o barulho de fora. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é um complemento da segunda. O que você pode aprender com o que está te acontecendo? Então, quando a gente pergunta o que está certo sobre isso que eu preciso perceber, é mais ou menos a mesma coisa, mas a gente deixa o universo responder. A gente fica perguntando, uma hora vem um download. Aí no seu caderno agora, na terceira pergunta, eu quero que você escreva o que você pode aprender com o que está te acontecendo. Qual lição você tira disso? Eu tiro a lição que eu não devo ser mais permissiva. Eu tiro a lição que eu devo ser mais proativa. Eu tiro a lição de que eu posso confiar menos nas pessoas. Eu tiro a lição que no trabalho a gente tem colegas de trabalho e não amigo. Eu tiro a lição que eu me acomodei, que eu não melhorei a minha qualidade técnica para me qualificar melhor, para continuar naquele cargo. Eu tiro a lição que eu sou 50% responsável por tudo que aconteceu no meu casamento e na minha relação. Quando a gente assume o protagonismo da nossa vida, a gente consegue fazer mudanças. Enquanto a gente não assume, a culpa é sempre do outro, a gente nunca muda e continua sempre a mesma coisa. Não importa a idade que você tenha. Pensa em 3 pessoas, 3, anota aí no seu caderno, qual o assunto recorrente dessas 3 pessoas? Tem aquela pessoa que está há 30 anos casada, fala mal do marido há 30 anos, mas está casada. Tem aquela pessoa que está há 10 anos no mesmo trabalho, mas reclama, 10 anos reclama do chefe do trabalho, ou trabalha em tal bairro e há 10 anos reclama do trânsito. Normalmente as pessoas têm o mesmo padrão de reclamação. Tem aquela pessoa que só fala de doença e de vitamina, e da vitamina que tem que tomar, e da doença que tem, daquilo que cura. Você vai perceber que a gente tem um tema central, assim, que a gente sempre fala, sempre reclama, sempre comenta. Vamos identificar os nossos e fazer as correções necessárias para a gente poder ter as mudanças que a gente quer. Qual é o tema central das suas conversas? Do que você fala? Você fala das notícias que apareceu no jornal? Você fala dos acontecimentos trágicos que estão acontecendo na política, da queda da Bolsa de Valores. Ontem me ligou um consultor de aplicações de uma corretora que eu tinha tirado um dinheiro de lá e jogado em outro lugar. E aí eu comentei com ele, eu falei assim, eu só deixei aí as ações de varejo, porque eu não tenho o que fazer com isso. Caiu tudo, eu comprei isso aí em 2019 e eu não vou, deixa aí. Aí ele riu, ele falou assim, quem nunca, né? Eu falei, eu nem me preocupo com isso, eu não vou ficar olhando para que em 2019 era tanto e agora, nossa, perdi. Todo mundo faz aplicações erradas, todo mundo está no mercado de aplicações, comete erros. E eu
tenho uma carteira cheia de tranqueira, porque eu fui mudando as aplicações do que era bom e deixei varejo. Varejo é muito ruim, mas eu não sabia em 2019 que varejo era ruim. Aí ficou lá e veio pandemia. Para que eu vou ficar olhando para aquilo? Eu nem abro o aplicativo daquele lugar, porque aquilo não vai me trazer nada de bom, só vai me trazer culpa, vai me dizer o quanto eu era inexperiente naquela época. Eu posso olhar para outros lugares. Então ele riu, falou: quem nunca? Quais habilidades que você acha que você precisa desenvolver para lidar melhor com isso? Faça uma lista, mesmo que essas habilidades a priori pareçam apenas uma utopia. Utopia, para quem não sabe, é aquele sonho absurdo que nunca vai acontecer. E eu, na altura aqui dos meus 50 anos, eu vi tantas utopias acontecerem, principalmente comigo. Coisas que eu pensava assim, mas eu nunca vou conseguir tal coisa. Imagina, eu ganhando isso que eu ganho, meu Deus do céu. Eu tinha essa utopia. Gente, teve uma época da minha vida que a minha vida era tão difícil que eu pensava assim: eu preciso ficar doente para me aposentar por invalidez. E eu pensava em viver com aquele saláriozinho de uma aposentadoria por invalidez. Quando eu começo a fazer tudo que eu ensino para vocês aqui, a minha vida muda de uma forma que aquilo que era utopia para mim se torna realidade, uma realidade absolutamente possível. Então pensa em tudo, faz uma lista. O que é preciso que você faça, que você aprenda para você começar as mudanças. Então, quais habilidades você precisa desenvolver? Catê, eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas, eu tenho dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, eu sou neurodivergente. Tá, ok. Eu também sou neurodivergente. Se eu me limito na minha neurodivergência a não enfrentar, eu vou continuar com os mesmos problemas. Então, quem me segue sabe que eu tenho problema de ter vida social. Eu não gosto muito de encontro social, eu não gosto muito de contato social, eu não gosto de visitas. Eu me esforço, eu coloco aquilo pelo menos assim, uma vez por mês, pelo menos, você tem que fazer. Eu tenho limite de recusar 3 convites por pessoa. Então, se a pessoa me convidou pela 4ª vez, eu vou. E assim, no final é sempre bom, é sempre gostoso, foi sempre agradável. Nunca foi ruim. Nunca eu recebi uma visita, ou eu fui a algum lugar que eu me obriguei a ir, porque a minha zona de conforto é estar com as minhas coisas, com meus livros, com as minhas aulas. Nunca foi ruim. Então, esses desafios, tem coisa que eu entendo que quem é neurodivergente tem muita dificuldade. Por exemplo, um paladar seletivo, um paladar infantil, a pessoa tem muita aflição de colocar determinadas comidas na boca. Não vai mudar a tua vida você comer aquilo ou não. Então tá tudo bem não comer. Mas tem coisas que estão prejudicando a sua vida, seja ela emocional, profissional. Esse vídeo ele serve para qualquer área. Então você vê o que você pode enfrentar e que isso seja relativamente necessário enfrentar. Agora, enfrentar alguma coisa por uma questão de me superei, comi lula, que parece orelha, né? Pra quê? Tá? Então pensa nas coisas que você precisa, as habilidades que você precisa desenvolver para chegar no objetivo que você quer chegar, ou para melhorar essa área da sua vida que você quer melhorar. Coloca aí no seu caderno. Se você pudesse dar um conselho para si mesmo, qual conselho você se daria? Eu não gosto de conselhos, eu acho que conselhos não são bem-vindos, a não ser que eles sejam pedidos, solicitados.
Uma pessoa, quando ela quer um conselho médico, ela paga uma consulta com o médico. Quando ela quer um conselho jurídico, ela paga uma consulta com o advogado. Então, eu acho que amigo, irmão, dá conselho, é muito baseado no que a pessoa acha, né? É muito baseado na referência que a pessoa tem de certo, errado, de bem e mal, então ela infere. Agora, você é a melhor pessoa para se aconselhar. Então, o que eu quero que você faça? Quero que você faça uma dissociação. Eu quero que você pegue um eu que tem dentro de você, que é um eu que tudo sabe, que tudo vê, que é seu eu superior, é um eu que tem uma conexão com o futuro, que tem uma conexão com a espiritualidade, é um eu que está preparado para lidar com os desafios da vida. Eu quero que você tire esse eu, coloque ele aqui do seu lado e que você peça para esse eu te dar conselhos. E aí você anota os conselhos, tá? Os conselhos que esse eu daria para você. Esse eu é a melhor pessoa para te dar conselhos. Seja sincera com você. Tenha culhão para ser sincera com você, mesmo que isso doa. Porque mesmo que doa, ninguém vai ver o que você está escrevendo. Porque a gente tem medo, né? De se abrir muito, de ficar muito vulnerável. A gente tem medo de ficar muito vulnerável, as pessoas usarem isso contra a gente. Principalmente quem é filho de pais tóxicos. Porque isso aconteceu a vida inteira. E quem é filho de pais tóxicos costuma ter amigos tóxicos também. E aí você demonstra uma vulnerabilidade, se abre para um palpite sobre ela e depois isso é usado contra você. Agora, você no seu caderno, você não vai usar isso contra você. Então, use da máxima sinceridade possível. Que conselhos o seu eu superior, que tudo sabe e tudo vê, daria para você. Escreva como que você pode conseguir promover as mudanças. Quais são os caminhos que você pode percorrer que sejam plausíveis, possíveis, para que você possa começar a fazer essas mudanças. Começa do pequeno, do micro, porque não adianta querer começar por uma coisa muito fora da sua realidade, porque isso não vai se sustentar. É por isso que eu falo que aqueles cursos de coach de final de semana que fica hey, 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 foguete não tem ré, e isso daí não se sustenta uma semana. Porque a pessoa tá lá naquela adrenalina, mas quando chega na segunda-feira e você tem que pegar o busão, 2 horas de busão para ir trabalhar, teu ânimo já. Então faça micro mudanças, micro passos. É um pouquinho de cada vez. Feito é melhor que perfeito. É um pouquinho. Eu falo redução de danos. Esse termo é usado com dependência química. Né? A pessoa vai usar droga, dá pelo menos uma agulha descartável para ela não se contaminar. Então é redução de danos, tá? Comece com redução de danos na sua rotina e vá colocando pequenos micropassos. Quando você vê se está fazendo bastante coisa, muito mais coisa. Conte sua história para você mesma. Tem uma paciente minha, que é paciente semanal, que ela está escrevendo a história dela. O objetivo dela no longo prazo é publicar um livro, mas por enquanto ela está nessa construção de reescrever. E à medida em que ela reescreve, ela consegue trazer na terapia coisas que estavam bem submersas. Ela traz, a gente trabalha, ressignifica, e isso assim é um ganho absurdo. Então, só o fato de você escrever vai vir à tona memórias. Ah, mas é gatilho. Gente, a gente precisa lidar com gatilhos. Porque senão a gente fica escondendo a sujeira embaixo do tapete o tempo inteiro. Só não faça isso se você tem algum transtorno que você faz tratamento psiquiátrico e o seu humor não está estabilizado. Aí não faz. Que aí vai dar gatilho e você não vai saber lidar com isso. E você pode se automutilar, se machucar. Então aí não.
E daí você vai acessar uma memória de dor que está muito enterrada e você não tem acompanhamento psiquiátrico nem terapêutico necessário para isso. Mas, de um modo geral, a gente pode reescrever a nossa história, tá? Reescrevendo a nossa história, a gente tem insights que a gente não teve na ocasião que aconteceu. Porque o nível de consciência que a gente tem hoje é muito diferente do nível de consciência que nós tínhamos no passado. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas transtornos de personalidade, que não são doenças psiquiátricas, eles tendem a ter sintomas aliviados, diminuídos, à medida em que a pessoa vai amadurecendo e envelhecendo. A idade vai melhorando. Melhora 100%? Sem terapia, não. Gente, sem terapia não tem milagre. A pessoa que menos acha que precisa de terapia é a que mais precisa. E um dia, essa pessoa vai ter uma emergência. Essa emergência pode ser uma paixão avassaladora, uma paixão platônica, uma perda muito grande, um luto absurdo, um término de relacionamento muito drástico, ou a pessoa tinha um baita emprego, um baita cargo, aquela pessoa que ia para Disney 3 vezes por ano e de repente se vê desempregada, não tem pé de meia, não consegue recolocação. Sabe essas coisas muito drásticas? Eu chamo isso de emergências, né? Emergências espirituais, emergências emocionais. E aí, nessa hora, a pessoa procura ajuda. Aí ela vai fazer uma astral, aí ela vai tirar tarô, aí ela vai fazer constelação. Por que não fazer antes que essas emergências aconteçam? Para que, se acontecer, se por um acaso um dia acontecer, você está num nível de preparação para lidar com isso absolutamente diferente de quem não está. Escreve aí no seu caderno como você escolhe agir daqui para frente. E aqui nessa resposta, mesmo que seja impossível, mesmo que pareça invenção da sua cabeça, escreve. Mesmo que você pense assim, nossa, mas agir assim não tem nada a ver comigo. Eu teria que fazer mudanças absurdas. Mas escreve. O que você pode fazer para que isso mude? Como você vai lidar com o contágio social de hoje em diante para evitar conversas que te levem para esse lugar de dor, sofrimento, baixa vibração, angústia, tristeza? Escreve o que você vai fazer. Como que você vai sair dessas situações? Tem situações que é mais difícil. Por exemplo, eu tenho perguntas assim, Catê, eu faço lei da atração, eu rezo, eu acendo velho, eu acendo incenso, meu marido não acredita em nada disso, meu marido é evangélico, não gosta que eu faça nada, mas também não vai na igreja, não é praticante e tem um baixo astral, como que eu vou fazer? Então, eu quero que você escreva o que você pode fazer para evitar esses contágios sociais, tá? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que na sua casa o seu marido chega do trabalho e liga naqueles jornais de televisão aberta que só passa notícia ruim. Nunca passa notícia boa naquilo, gente. Nunca passa assim, nasceu 300 crianças hoje do signo de Escorpião com ascendente em Aquário, e essas crianças, ninguém não tem esse tipo de notícia. Só tem assim, o ônibus bateu e matou não sei quantas pessoas. Então vamos supor que você tem na sua casa um ambiente desse. Onde você pode estar numa hora dessa? Você não pode, por exemplo, estar na cozinha ouvindo um podcast ou fazendo um Catflix aqui no meu canal, enquanto você está lavando louça, fazendo outra coisa, ao invés de estar sintonizando com aquilo. Eu estou dando um exemplo, tá? As respostas estão com você e vão estar no seu caderno. Estou dando um exemplo de como evitar contágio social, principalmente morando na mesma casa das pessoas que te contaminam socialmente. Como você pode melhorar sua vibe? Escreve tudo que você pode fazer.
tudo que você pode fazer. As pessoas que são buscadoras chega uma hora da vida que elas falam assim, tudo melhorou. Aconteceu comigo. Quando melhorou uma coisa, melhorou tudo. Eu fiz uma coisa só? Não. Quem conhece minha história sabe, na minha mesa de trabalho, eu tinha um trabalho que era um ambiente muito pesado para mim, mas na minha mesa de trabalho tinha post-it de Ho'oponopono, tinha post-it com o número Grabovoi, na capa do meu celular eu tinha uma folha desse tamanho com a oração original do Ho'oponopono. Eu ia trabalhar de ônibus e voltava de ônibus, eram 30 minutos mais ou menos. Eu ia fazendo mentalização, eu fazia meditação Shinsokan, eu via resultado, eu não via resultado, gente. Eu lembro que eu fumava, que quando era 4 horas da tarde eu descia para fumar e pensava, meu Deus, ainda tem 2 horas para o dia acabar. Hoje em dia eu trabalho até 9, 10 horas da noite e eu nem percebo o tempo passar. Eu fico cansada? Óbvio que fico. Principalmente atender pessoas é muito energeticamente também muito cansativo. São quase 2 horas que eu preciso prestar muita atenção na história da pessoa, principalmente por eu ter TDAH. Eu tenho que anotar tudo que a pessoa fala, porque no final eu preciso fazer um fechamento, um link. Então isso demanda muita energia, muito desgaste. Mas eu faço isso com tanto prazer que eu não percebo o tempo passar. E durante anos eu tinha aquela vida medíocre e eu me questionava assim, como alguém pode ser feliz achando que pode ser infeliz durante 5 dias, ter 5 dias infeliz e achar que fazer um churrasco e tomar cerveja no final de semana é alegria. Porque era isso que eu via no meu ambiente. As pessoas reclamando, segunda-feira pensava, meu Deus, é segunda-feira. Aí reclamava a semana inteira. Quando chegava na quinta, já ficava mais feliz, pensava, amanhã já é sexta. Aí quando chegava na sexta, sextou. E aí, no final de semana, ia comprar picanha e cerveja para ser feliz durante algumas horas num churrasco em família. E eu via isso e eu pensava, mas como que essas pessoas têm essa noção de felicidade? Por quê? Que é tão reducionista assim? Eu não consigo enxergar a vida desse jeito, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero ficar infeliz 5 dias e me contentar com churrasco e uma cerveja no final de semana e achar que isso é felicidade. Mas eu nunca desisti, eu nunca deixei de ler, eu nunca deixei de fazer Ho'oponopono, eu nunca deixei de estudar. Então, se você está fazendo e não está vendo o resultado, saiba que o resultado vem. Mesmo que você faça e parece que não está acontecendo nada. É aquela analogia da árvore, que eu não sei qual que é, o nome da árvore, que você planta e você não vê nada, não vê nada, não vê nada, não vê nada. E quando a árvore cresce, ela cresce muito rápido de uma vez, porque primeiro ela cresceu para baixo, ela fez as raízes. Tem o ditado lá que quem planta tâmara nunca vai colher tâmara, porque acho que a tâmara demora 100 anos para nascer. É isso, só faz. Só vai fazendo. Tem pessoas que conseguem mudança rápido e tem pessoas que começam a mudança mais demorada, que foi o meu caso. Mas a mudança vem. Não desista de você. Não desista. Eu vou ficando por aqui. Um beijo da Katê e namastê.